Galera, mesmo já fazendo muito tempo que JJ saiu do Flamengo, ele é sempre assunto. Constantemente, a mídia está sempre falando de Jorge Jesus, sobre sua trajetória, sobre comparações, né? Sempre tem jogadores elogiando Jorge Jesus. A mídia também gosta de falar. E esta semana, Marcos Braz deu uma entrevista no canal do Benja e foi perguntado como foi o processo de contratação do treinador. Vamos reagir a esse vídeo. De onde surgiu, como foi a contratação do Jorge Jesus? Uma pessoa, não me lembro o nome, foi campeão do mundo pelo Grêmio, com Renato Gaúcho. Eu esqueci o nome, peço até desculpa. Ele falou: Marcos, o Jorge Jesus está saindo da Arábia Saudita. Você sabia quem era o Jorge Lógico, Jesus? sabe, eu sou português, eu não conhecia ele pessoalmente, mas sabia e conhecia, era conhecedor do trabalho dele que ele fez no Benfica, eu era conhecedor. Aí ele falou assim: olha, o Jorge Jesus está voltando da Arábia. Eu falei: mas ele está saindo da Arábia? Ele estava bem colocado lá, muito bem colocado, acho que estava em primeiro. Aí eu falei assim: tem certeza? Ele falou: tem. Eu falei assim: cara, mas de qualquer maneira, eu não preciso de técnico agora. Porque estava o Abel, né? Tava o Abel. Eu falei assim: eu não quero técnico agora. Tá aí, eu ainda tenho aí as finais do estadual, a gente estava na primeira fase da Libertadores, mas eu não sei se você se recorda, ia ter a parada para a Copa América. Sim, ia ficar uns 40 dias. Era uma parada muito extensa, então ia ter uma intertemporada. Caso, não só o Flamengo, qualquer clube quisesse fazer alguma mudança, a mudança tinha que ser feita ali, na hora que você pudesse ainda dar esse tempo para quem viesse trabalhar. Então, nesse primeiro momento, eu deixei quieto e fui para fazer a contratação, se não me engano, do Felipe Luiz. Quando eu estou lá, eu sei que o Jorge Jesus estava indo ver um jogo do Flamengo e Atlético Mineiro em Minas. Porque tinha um papo que ele podia ir pro Galo, né? Exatamente. Aí eu falei: então a saída dele da Arábia Saudita foi mais rápida que eu imaginava. Quando eu vi ele em Minas Gerais, vendo o jogo do Flamengo, o que eu fiz? Beija. Eu não queria falar com o Jorge logo de primeira, mas eu queria estancar uma possibilidade dele, numa tomada de decisão, confirmar a vinda dele, se possível, para algum time aqui. O que eu fiz? Eu ligo para uma pessoa e falo o seguinte: fala para o Jorge fazer o que quiser. Só peço um pedido a ele, que ele me ouça em Portugal. Não dá tempo de eu ir para o Brasil, eu não posso sair daqui. Você estava na Espanha. Eu estava na Espanha. Então eu falei assim: só fala com ele para ele não tomar nenhuma decisão antes de conversar comigo. E eu tive o retorno que ele não iria fazer nada antes de falar comigo. Eu saio da Espanha e o Jorge ia voltar para Portugal. Eu pego o avião, marco um almoço com ele. O Jorge, quando chega do Brasil, vai direto almoçar comigo. Eu falei: ô Jorge... E você nunca tinha falado um oi na vida pro cara? Nunca tinha falado, mas conhecia ele. Sim. Eu conhecia ele. Eu falei: Jorge, vamos pro Brasil. Vamos treinar o Flamengo. Tem a tua cara, você vai ganhar lá. A gente vai ganhar lá. Sabes o que tá a falar? Aquele jeito dele, né? Sabes o que tá a falar? Eu falei: eu sei o que eu tô falando, Jorge. A gente estava no Hits, para ser mais exato. A gente estava num domingo no Hits. E eu falei: Jorge, o clube é assim, 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 assim. E o Jorge tinha que tomar uma decisão também que,
tinha uma parte fiscal dele, porque como ele estava na Arábia Saudita, ele não podia ficar 180 dias. Se não me engano, era isso. Ele tinha que decidir se ele iria recolher tudo para trás, os impostos, porque senão ele teria que ficar mais um período fora. E isso ajudou também. Lógico que o Flamengo foi, a gente conversa no primeiro dia, nós ficamos quase 4 horas juntos, expliquei como é que era, expliquei como é que estava a situação lá, o nível de investimento que a gente estava fazendo. Mas no começo ele estava assim, animado ou... Não, ele estava incrédulo, ele não estava acreditando que a gente ia chegar ou nos números ou que iria ter um processo mesmo de convencimento. Foi o Pelaipe que falou para você do Jesus ou não? Não foi o Pelaipe. Não foi o Pelaipe. Eu estava com o Pelaipe quando esta pessoa falou para mim lá atrás. O Pelaipe não conhecia e eu conhecia o Jorge Jesus. Pelo nome, pelo trabalho dele, apenas porque eu sou português, só tenho dupla nacionalidade, ia sempre para Portugal, gosto de futebol. Então, assim, um dos pontos, no primeiro momento, quando a gente entendeu, a gente começou a analisar a situação do Jorge, ele era um técnico muito polêmico, né? Um técnico de decisões fortes, de algumas brigas com jogadores. Ele saiu do Benfica para o Sporting. A torcida ficou no veneno. Foi uma ruptura grande. Depois ele teve um problema lá no Sporting, não sei se vocês se lembram, em 2018, que a torcida do Sporting entrou lá. Teve um processo criminal enorme, porque aterrorizaram lá dentro do CT. Enfim, e aí o Jorge começa a ver que dava para ir para o Brasil, compra o projeto, acredita no projeto, acredita na gente, e uma semana depois ele está no Brasil. Chega no Brasil exatamente nessa intertemporada. Mas, ô Marquinhos, nessa época aí, o Abel Braga ficou puto, né? E é porque até alguém tinha falado para ele, estão contratando um treinador português, ele ficou bravo, não ficou? Sim, mas quando eu fui conversar a primeira vez com o Jorge, claro que eu não sabia qual era a posição do Jorge, qual era a situação do Jorge, se ele iria querer vir ou não iria querer vir. Mas você não estava contente com o trabalho do Abelão? A gente entendeu que mesmo com a classificação da Libertadores e mesmo com o campeonato estadual, a gente entendia que teria que trocar. Essa troca não era só em função do Jorge Jesus. Essa troca a gente entendeu antes. Você ia trocar o Abel mesmo se não fosse pelo Jorge Jesus? Iria trocar? Provavelmente, mas quando aparece o nome do Jorge Jesus, a gente precisa da celeridade. Porque o Jorge é um tipo de treinador que você não pode deixar muito pensar. Você não pode deixar ele pensar. E eu fiquei agoniando ele aqui. Vamos embora, tá na hora. Ele estava muito reticente? Não, ele estava ruminando a ideia. É isso aí, galera. Se você gostou deste conteúdo, deixe seu like, se inscreva e comente. Valeu, até o próximo.